Agora fala sério. Quem é que não gosta de dar aquela espiadinha na casa dos outros, hein? Hoje a gente vai além. Vamos te mostrar coisas que ficaram escondidas dentro das casas. E até dos próprios moradores. Por centenas de anos. De uma cidade subterrânea inteira até um poço medieval antigo, aqui vão 20 coisas assustadoras encontradas escondidas em casas de pessoas. Número 20. Homem derruba uma parede em casa e descobre uma cidade subterrânea inteira escondida. Essa história aqui parece mais uma daquelas aventuras mágicas de criança, tipo as de livro infantil. Mas acredite, ela é totalmente real e vai te deixar de queixo caído. Um homem estava realizando reformas comuns na própria casa, algo bem rotineiro, com o objetivo de ampliar o espaço construído. Era para ser só mais uma obra simples, mas tudo mudou quando ele bateu o martelo na parede errada. Ao abrir um buraco em uma das paredes, ele não encontrou canos ou encanamento como esperava, mas sim um grande espaço vazio. Curioso, ele decidiu espiar melhor, mesmo sentindo aquele frio na barriga típico de quem pressente algo grande vindo por aí. O que ele viu logo em seguida mudou completamente a perspectiva sobre aquela construção. Em vez de um simples porão ou sótão, ele percebeu que o que havia ali era uma espécie de túnel estreito, escuro e misterioso, e que não terminava logo ali. Movido pela curiosidade, o homem resolveu explorar aquele espaço mesmo com receio. Conforme avançava, ele foi percebendo que aquilo não era só um túnel. Havia cômodos conectados, corredores longos, salas e câmaras, um verdadeiro labirinto subterrâneo. A estrutura era muito mais extensa do que o espaço abaixo da casa poderia comportar. Aquilo claramente ultrapassava os limites da propriedade. Ele então chamou especialistas, e os arqueólogos chegaram aos montes. Era um achado extraordinário, algo digno de museus e estudos internacionais. Logo ficou claro que aquela estrutura não era apenas uma rede de túneis aleatória, mas sim a cidade perdida de Derinkuyu, uma metrópole subterrânea da antiguidade, datada dos séculos 7 e 8 a.C. Durante séculos, ela foi considerada por muitos como uma lenda ou mito, algo que talvez nunca tivesse existido. Mas ali estava, bem real e debaixo dos pés daquele morador, esperando para ser redescoberta depois de milhares de anos. Número 19. Mulher encontra um apartamento inteiro escondido atrás do espelho do banheiro. TikTok pode até parecer inútil na maior parte do tempo, mas volta e meia aparece uma história tão curiosa que acaba viralizando no mundo todo. Foi o caso da jovem Samantha Hartz, moradora da cidade de Nova York, que teve uma experiência tão bizarra quanto intrigante em seu próprio apartamento. Ela vivia reclamando do frio constante dentro de casa, mesmo quando o aquecimento estava ligado no máximo. E por mais que tomasse medidas para resolver o problema, como vedar janelas e usar aquecedores, nada funcionava. Um dia, intrigada com o fato de que o frio vinha principalmente do banheiro, ela resolveu investigar mais a fundo. Ao passar a mão no espelho, notou algo inesperado. Ele se movia. Samantha, que já estava envolvida com as redes sociais, decidiu transformar a descoberta em uma espécie de série de vídeos. No primeiro, ela mostrou o espelho mexendo e deixou todo mundo na expectativa. No vídeo seguinte, revelou o que havia por trás, um buraco na parede por onde entrava o ar gelado. Com a câmera em mãos, ela se preparou para algo digno de filme de terror. E foi isso mesmo que ela fez. Em vez de chamar alguém ou deixar para lá, ela resolveu seguir o impulso que todos os personagens de filmes de horror têm: entrar. Atravessou o buraco e se deparou com um cômodo abandonado, completamente escondido. Era, na verdade, outro apartamento colado ao dela, como se estivesse oculto ali há anos. Estava vazio, exceto por entulho e lixo. A descoberta, apesar de surpreendente, não era exatamente sinistra. Mas o fato de haver um apartamento inteiro escondido atrás de um espelho é no mínimo desconcertante. Número 18. Confissão no leito de morte leva sobrinho à pintura que pode ser um Picasso perdido. Jenny Varastro estava em seus últimos momentos de vida quando decidiu revelar um segredo de família ao sobrinho, Carl Sabatino. Antes de falecer, ela disse a ele que havia algo escondido debaixo da máquina de costura em sua casa, localizada em Staten Island. A curiosidade bateu forte e, claro, Carl foi verificar do que se tratava. Debaixo da máquina, ele encontrou uma pintura antiga. O quadro retratava uma mulher com um chapéu felpudo, uma imagem que ele lembrava vagamente de ter visto na casa da tia quando era criança. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a assinatura.
Picasso. Aquilo bastou para acender uma chama de mistério e expectativa no sobrinho. Ele decidiu investigar. A obra parecia ser uma recriação de Mulher com Capa, uma pintura famosa que está exposta no Museu de Cleveland. A princípio, levou o quadro para uma casa de leilões em Nova York, que rapidamente o descartou como uma imitação barata, sem valor. Mas Carl não se deu por vencido. Ele mergulhou na história de Picasso nos anos pré-guerra, especialmente nos anos 30, quando o artista estava experimentando novas técnicas e materiais. Enviou uma amostra do pigmento para análise científica e o resultado foi surpreendente. Os materiais usados eram autênticos e compatíveis com obras feitas na Europa na década de 30. Além disso, havia uma impressão parcial de polegar na tela. Um detalhe que deixou o mistério ainda mais interessante. Embora a autenticidade da obra ainda esteja sendo investigada, alguns especialistas acreditam que pode sim ser um Picasso genuíno e, se for confirmado, o valor do quadro pode ultrapassar os 13 milhões de dólares. Definitivamente uma herança inesperada. Número 17. Família encontra dezenas de carcaças de animais escondidas nas paredes durante reforma. Agora se prepara, porque essa aqui é bem grotesca. Uma família da cidade de Auburn, no estado da Pensilvânia, estava reformando a casa quando se deparou com algo totalmente inesperado e nojento. Ao abrir as paredes para instalar isolamento térmico, descobriram que alguém já tinha preenchido aquele espaço antes. Mas não com lã de vidro ou espuma. O que havia lá dentro eram carcaças de animais mortos. Sim, isso mesmo. Era uma quantidade assustadora de ossos e restos mortais de bichos, alguns embrulhados em jornais antigos, a maioria datada dos anos 30. Os jornais estavam amarelados, deteriorados pelo tempo, mas ainda legíveis o suficiente para indicar a época do macabro ritual. A dúvida que surgiu foi: por que alguém faria isso? Algumas pessoas logo pensaram em coisas sinistras, tipo serial killers ou seitas bizarras. Mas especialistas em folclore local sugeriram que esse tipo de prática já foi comum entre certas comunidades. Tratava-se de um ritual supersticioso, possivelmente ligado à cura de doenças como artrite ou problemas respiratórios. O objetivo era atrair boas energias e afastar males, colocando objetos específicos, no caso animais, dentro das paredes. Mas mesmo que fosse uma crença popular da época, o fato é que viver com corpos em decomposição entre as paredes não é nem um pouco saudável. Imagine o cheiro, os fungos, a contaminação, um verdadeiro pesadelo. Número 16. Casa infestada por cobras vira pesadelo para casal em Idaho. Um jovem casal, animado com a compra da tão sonhada casa própria em Idaho, teve a surpresa mais assustadora possível depois da mudança. O imóvel, que parecia perfeito à primeira vista, escondia um segredo absolutamente nojento. Ele estava infestado por cobras de jardim. No início, acharam que seria apenas um caso ou outro, mas logo perceberam que a infestação era massiva. As cobras rastejavam pelas paredes durante a noite, deixavam fezes que contaminavam a água e apareciam em todos os cantos da casa. Num único dia, o casal matou 42 cobras. E isso era só o começo. Eles tinham assinado um contrato no qual afirmavam estar cientes do problema, mas o corretor imobiliário garantiu que era uma história inventada pelos antigos donos para tentar desvalorizar a casa. Porém, a história era verdadeira. A residência já era conhecida na cidade como a Casa das Cobras, e todos sabiam da fama. Durante 3 longos meses, o casal tentou conviver com a infestação, mas era impossível. No fim, tiveram que abandonar a casa, declarar falência e ver o imóvel ser retomado pelo banco. Um verdadeiro filme de terror. Versão Répteis. Número 15. Tabuleiro gigante de banco imobiliário é descoberto debaixo do carpete em reforma. Sabe aquele amor incondicional por jogos de tabuleiro? Pois é, parece que um morador na Inglaterra levou esse amor a outro nível completamente fora da curva. Durante a reforma da casa, ao retirar o carpete antigo do chão, o novo dono descobriu que os assoalhos estavam pintados com um tabuleiro de banco imobiliário em tamanho gigante. O chão inteiro era uma reprodução fiel do jogo Monopoly, conhecido por aqui como Banco Imobiliário, com todas as casas e nomes pintados com detalhes impressionantes. Era como se o jogo tivesse sido transformado no próprio piso da sala. Imagine jogar aquilo com peças humanas, ou usar móveis como obstáculos no jogo. Não dá para saber se o antigo morador usava o espaço como um tabuleiro interativo, ou se era apenas uma ideia de decoração excêntrica. Mas uma coisa é certa.
É uma escolha inusitada e, no mínimo, curiosa. Talvez tenha sido um grande fã do jogo, ou então um senhorio malvado querendo fazer uma piada temática. Número 14. Túnel oculto desde 1895 é descoberto por casal em Illinois. Imagine a cena: o chão da calçada em frente à sua casa começa a rachar e afundar de forma misteriosa. Foi exatamente isso que aconteceu com um casal no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Preocupados com a segurança da estrutura da casa, eles decidiram investigar o que estava acontecendo, acreditando que poderia ser um problema comum, como encanamento antigo ou infiltração. Só que o que encontraram foi bem mais estranho e antigo. Durante a investigação, perceberam que havia uma abertura logo abaixo da fundação da casa. Resolveram seguir adiante e cavar com mais cuidado. Foi quando descobriram a entrada de um túnel escondido que parecia estar ali há muito, muito tempo. Na verdade, segundo os especialistas locais, aquela passagem subterrânea não era vista desde o ano de 1895, ou seja, mais de 120 anos no escuro. Ao explorarem o túnel, encontraram uma estrutura curiosa. Um arco de tijolos bem construído, típico de construções da virada do século. No final do túnel havia apenas um monte de terra bloqueando a passagem, como se o restante tivesse sido propositalmente fechado ou esquecido. Nenhum registro ou planta da casa mencionava essa estrutura, o que só aumentou o mistério. Até hoje, ninguém sabe ao certo qual era a função do túnel. Teria sido usado para transporte de mercadorias? Um esconderijo secreto? Parte de uma rota clandestina? A verdade é que o lugar permanece um enigma, e um daqueles que deixa qualquer um com a pulga atrás da orelha. Número 13. Casa Cápsula do Tempo revela brinquedos e jornais dos anos 50. Uma antiga casa localizada em Lancashire, no Reino Unido, virou o novo ponto de encontro para exploradores urbanos. Aqueles aventureiros modernos que adoram descobrir lugares abandonados e registrar tudo nas redes. Mas essa casa, em especial, tem algo único. Ela parece ter sido congelada no tempo. Os relatos indicam que ninguém pisa ali desde os anos 70, e a sensação é exatamente essa. Dentro da residência vitoriana, é possível encontrar uma verdadeira coleção de objetos antigos, incluindo jornais dos anos 50, brinquedos infantis da época, móveis rústicos intactos, utensílios de cozinha e até mesmo retratos antigos em porta-retratos sobre a lareira. A casa está tão preservada que ainda há louça nos armários e roupas nos cabides. A grande pergunta que não quer calar é: por que os moradores abandonaram tudo dessa forma? O que teria acontecido para que ninguém mais voltasse ali por tanto tempo? De acordo com algumas histórias locais, 2 irmãos brigaram após a morte da mãe e foram proibidos de entrar na casa por outros familiares. A rixa teria sido tão séria que o imóvel ficou fechado desde então. Ninguém sabe ao certo se essa explicação é verdadeira ou apenas um boato que ganhou força com o tempo. Mas uma coisa é certa: andar por aquela casa é como voltar no tempo. E também como andar por um cenário de filme dramático, onde tudo parou num instante e ficou ali, esperando. Número 12. Família na Guatemala encontra murais maias escondidos na cozinha. Enquanto um casal na Guatemala fazia reformas na cozinha da casa, que data do século XVIII, eles se depararam com uma surpresa extraordinária. Ao removerem o reboco de uma das paredes, revelaram pinturas coloridas que estavam ocultas há centenas de anos. E não era uma simples arte decorativa, eram murais originais do povo maia. As obras estavam preservadas no reboco original da parede e retratavam o que os estudiosos acreditam ser a Dança da Conquista, uma performance tradicional usada pelos maias para representar a chegada dos colonizadores espanhóis e o processo de conversão forçada ao cristianismo. Os murais são coloridos, detalhados e apresentam personagens em movimento, vestidos com roupas cerimoniais. A descoberta foi tão importante que a própria equipe da National Geographic foi até a casa para documentar, estudar e preservar o achado. Desde então, especialistas têm estudado os murais para entender melhor o contexto histórico e artístico daquele período. Afinal, muitas dessas expressões culturais foram destruídas ou apagadas durante a colonização. Essas pinturas oferecem um olhar raro e profundo sobre a resistência cultural dos maias e sobre como eles registravam sua própria história, mesmo sob repressão. Uma descoberta que vai muito além da arte, é um pedaço vivo de um passado que sobreviveu ao esquecimento. Número 11.
Família na Virgínia encontra sala secreta e moedas raras escondidas. Quando Levi e Kelsey Gillis se mudaram com a filha para uma casa em Harrisonburg, na Virgínia, não esperavam encontrar nada além de paredes antigas e encanamento velho. Mas a nova moradia reservava uma surpresa que mais parecia ter saído direto de um livro de aventuras para jovens. Durante a arrumação, notaram que uma das estantes de livros na sala parecia estranha. Ela tinha trancas de metal e não parecia estar fixada na parede como as outras. Curiosos, resolveram examinar melhor e descobriram que não era uma estante comum. Era, na verdade, uma porta secreta disfarçada. Atrás dela havia uma sala escondida, mas a surpresa não parava por aí. Dentro da sala havia também uma tampa embutida no chão. Quando a abriram, encontraram um compartimento secreto com um conjunto de moedas raras guardado em perfeito estado. Parecia um verdadeiro tesouro escondido ali por décadas. Ao invés de ficarem com o achado, a família decidiu devolver as moedas aos antigos donos da casa. Uma atitude nobre, considerando que, para muita gente, isso poderia parecer um presente do destino. Foi uma história que provou que ainda existe gente honesta, mesmo em situações que parecem saída de um filme do Indiana Jones. Número 10. Casal encontra álbum de casamento de 54 anos caído do teto da cozinha. Encontrar objetos antigos em casas que passaram por várias gerações de moradores não é nada incomum, mas às vezes o contexto da descoberta é tão inusitado que a história acaba ganhando destaque. Foi o caso desse casal que encontrou um álbum de casamento de 1963 de uma forma bem peculiar. Enquanto faziam reformas na cozinha da casa da mãe, comprada em 2009, eles estavam removendo o teto antigo quando, do nada, um objeto pesado caiu direto no rosto de um dos dois. Era um álbum de casamento grande e robusto, daqueles tradicionais, com capa de couro e páginas grossas. O mais estranho é que eles não reconheciam o casal nas fotos, e ninguém da família tinha qualquer informação sobre quem seriam os donos do álbum. Provavelmente ele ficou esquecido entre o forro do teto por décadas, talvez guardado por um morador anterior que nunca mais voltou para buscá-lo. Apesar de não ter grandes mistérios ou revelações, a história mostra como pequenas peças do passado podem reaparecer nas situações mais inusitadas, às vezes até caindo literalmente na sua cabeça. Número 9. Casal encontra mais de 66 garrafas de uísque da época da Lei Seca escondidas nas paredes da casa. Essa aqui é daquelas histórias que misturam arqueologia doméstica com um toque etílico e uma boa pitada de história. Um casal que havia acabado de se mudar para uma casa em Nova York ouviu falar que o imóvel tinha pertencido a um antigo contrabandista da época da Lei Seca, aquele período tenso da história dos Estados Unidos, entre janeiro de 1920 e dezembro de 1933, quando era proibido fabricar, vender ou transportar bebidas alcoólicas no país. A princípio, eles acharam que essa história era só mais uma lenda local, daquelas que todo mundo repete por diversão. Mas quando começaram as obras de renovação da casa, a ficção virou realidade. Ao removerem partes das paredes e pisos antigos, descobriram compartimentos ocultos que estavam cheios de garrafas de uísque escocês. E não era uma ou duas garrafas, não. Eram 66 unidades, escondidas com todo o cuidado possível. Cada garrafa estava embalada, armazenada e posicionada estrategicamente, como se alguém tivesse se preparado para esconder aquele estoque por tempo indeterminado. Provavelmente, o antigo dono era mesmo um dos muitos bootleggers, como eram chamados os contrabandistas da época, que abasteciam os bares clandestinos, os chamados speakeasies. O mais curioso é que, com o fim da Lei Seca, essas garrafas foram simplesmente esquecidas ali. Ou talvez o dono original tenha morrido de forma repentina, sem conseguir recuperar seu tesouro líquido. Hoje, cada uma dessas garrafas é avaliada em cerca de $1.000, o que transforma a descoberta em uma pequena fortuna alcoólica, e também num verdadeiro brinde à história. Número 8. Homem encontra cofre secreto escondido no armário dos avós e descobre moedas, pistolas e joias. Ah, o Reddit. Aquela terra mágica onde histórias incríveis e longuíssimas surgem aos montes. E essa aqui é uma das boas. Um rapaz estava limpando a casa dos avós no Tennessee depois que ambos faleceram, já que tinha herdado a propriedade. No meio da faxina pesada e da bagunça dos anos acumulados, resolveu remover um tapete encardido que ficava no fundo do armário do quarto principal.
Ao levantar o tecido, notou algo incomum no chão. Uma placa de metal redonda embutida no concreto. Intrigado, começou a investigar e percebeu que aquilo era, na verdade, a tampa de um cofre embutido no chão. Tentou abrir sozinho, se sentindo meio personagem de filme de roubo, mas como não conseguiu descobrir a combinação, acabou chamando um chaveiro profissional. Quando finalmente conseguiu abrir o cofre, a primeira visão foi decepcionante. Pilhas de tijolos preenchendo todo o espaço. Mas ele decidiu seguir em frente, retirando tudo com calma, até que finalmente encontrou algo interessante. Primeiro, apareceu um álbum de moedas antigas datado de 1937. Depois, surgiram mais moedas raras, feitas de ouro e prata, barras de prata, 2 pistolas de duelo, além de uma caixa de ferramentas recheada de joias. Não era um tesouro lendário que mudaria o destino da humanidade, mas convenhamos, é um achado e tanto. E sem dúvida fez o neto herdeiro sair com um baita sorriso no rosto. Número 7. Descoberta de alçapão em escritório antigo revela porão cheio de lixo e segredos esquecidos. Esse aqui é mais um daqueles casos que se espalham pela internet como se fossem algo revolucionário. Mas na prática, é só mais um episódio de coisas que a gente acha em prédios velhos. Um homem estava ajudando o pai a se mudar para um novo escritório, localizado em um prédio antigo, quando perceberam algo estranho no piso de madeira. Uma tampa que parecia um alçapão. Na empolgação, começaram a imaginar 1000 coisas. Passagem secreta? Esconderijo antigo? Acesso para fuga? Mas a realidade foi um pouco mais modesta. Ao abrir a tampa, viram que não se tratava de um alçapão como nos filmes, daqueles que abrem e você cai direto num calabouço sombrio, mas sim de uma entrada simples para o porão. Ao descer, encontraram um espaço grande, porém totalmente entulhado, pilhas de papéis antigos, plantas de construção amareladas, lâmpadas queimadas, canos velhos, jornais espalhados e um monte de lixo. Claramente era um antigo depósito de tudo que já não tinha mais utilidade. Nenhum mistério, nenhum segredo do governo, nenhum mapa do tesouro. Mas ainda assim, ver um espaço esquecido e sujo desses sempre desperta aquela curiosidade básica. Quem usava isso aqui? Por quê? O que foi guardado e esquecido? Mesmo sem respostas, a mente viaja. Número 6. Cemitério do século XIX é mantido intacto no subsolo de igreja em Connecticut. Agora, segura essa. Embaixo da Center Church on the Green, uma igreja histórica em New Haven, no estado de Connecticut, existe um cemitério inteirinho preservado, com túmulos, lápides e até os corpos, tudo no porão da igreja. Bizarro, talvez, mas também fascinante. À primeira vista, a ideia de um cemitério no porão pode soar como algo saído de um filme de terror, daqueles com padres exorcistas e caveiras aparecendo nos bancos. Mas, na prática, é apenas uma versão subterrânea do que se vê em muitas igrejas antigas na Europa, onde criptas eram usadas como local de descanso final para os fiéis mais importantes. O mais curioso é que, em determinado momento da história, decidiram transferir o cemitério externo da igreja para um novo local, o Grove Street Cemetery. Só que fizeram isso de forma incompleta. Levaram apenas as lápides, deixando os corpos enterrados no local original. Essa situação só se tornou realmente assustadora quando, durante o furacão Sandy em 2012, os ventos e as chuvas revelaram um esqueleto colonial do lado de fora da igreja, parcialmente exposto. A descoberta reforçou o fato de que muitos corpos permanecem ali, bem embaixo de onde fiéis oram até hoje. À noite, com as luzes apagadas, o clima no porão certamente muda, mas para quem ama história e arquitetura religiosa, é uma aula viva sobre como se lidava com a morte no passado. Número 5. Casal encontra sala secreta com cama de ferro escondida atrás de parede no banheiro. Essa aqui é digna de filme de suspense psicológico. Carolyn e Steven Sparks estavam reformando sua antiga casa vitoriana na cidade de Brighton, na Inglaterra, quando se depararam com uma parede falsa no banheiro. Decidiram derrubar a estrutura para ampliar o espaço e, no processo, descobriram algo totalmente inesperado. Uma porta oculta que levava a uma escada estreita e íngreme. Curiosos, começaram a filmar a exploração ali mesmo, querendo registrar as reações ao vivo. Ao descer os degraus escuros e apertados, chegaram a uma sala pequena, abafada e extremamente claustrofóbica. E o que encontraram lá dentro deixou até os mais céticos arrepiados. Uma cama de ferro antiga, colocada bem no centro do espaço.
A cama preenchia quase todo o cômodo, e o ambiente tinha uma energia pesada, como se algo sombrio tivesse acontecido ali. O lugar lembrava muito os cenários clássicos de filmes de terror, daqueles em que vítimas são mantidas presas em quartos secretos. Tudo era tão sinistro que os próprios donos da casa decidiram não mexer mais no local. Eles compartilharam o vídeo na internet e as teorias começaram a pipocar. Será que aquilo era usado para castigo? Um quarto de isolamento? Um esconderijo? Ou simplesmente um cômodo antigo mal aproveitado que ficou esquecido no tempo? O certo é que ninguém conseguiria dormir tranquilo sabendo que há um quarto secreto com uma cama enferrujada bem embaixo do banheiro. Número 4. Homem encontra alçapão em apartamento antigo na Inglaterra. Outro que achou que estava numa história de terror. Esse cara se mudou para um apartamento antigo na Inglaterra e logo encontrou um alçapão no chão, que não constava em nenhum documento do imóvel. Mas calma, não era nada demais. Só uma entrada comum para o porão. Em construções antigas britânicas, isso é bem frequente. O espaço lá embaixo era grande, cheio de tralha velha, papéis e encanamentos antigos. Nada que merecesse reportagem. Mas a internet adora essas coisas, né? Número 3. A casa e consultório abandonado da doutora Ana na Alemanha. Essa casa antiga na Alemanha era o consultório da doutora Ana, uma urologista. O local tinha 2 andares com salas de exame, centro cirúrgico, salas de espera, biblioteca e todos os equipamentos de uma clínica médica. Hoje, o lugar está abandonado e virou o sonho dos fãs de lugares assustadores. Tem até potes com rins humanos dentro. Vários exploradores já visitaram o local e rearranjaram objetos para fazer fotos ainda mais macabras. Mas vamos ser sinceros. Nenhum médico deixaria roupa ensanguentada jogada por aí ou instrumentos cirúrgicos largados. Ou seja, isso aí tá mais para cenário montado do que para descoberta genuína. Mas é perfeito para alimentar pesadelos. Número 2. Casa abandonada com boneca assustadora deixada para trás. Agora sim, chegamos ao clássico da internet. A boneca sinistra em uma casa abandonada. Essa imagem já rodou o mundo e é 100% encenada, mas todo mundo adora fingir que não é. A boneca, claro, está possuída e assombrando um imóvel desabitado. Nada mais clichê. Os exploradores urbanos que acharam a casa prometeram voltar se o vídeo recebesse 1000 curtidas. Sim, esse é o nível. Mas se você curte bonequinhas aterrorizantes em casas escuras, vai fundo. A internet é toda sua. Número 1. Casal descobre poço medieval de 10 metros de profundidade debaixo da sala. Esse casal, que mora há mais de 24 anos em uma casa vitoriana em Devon, na Inglaterra, sempre achou estranho um afundamento no meio da sala, mas nunca deram bola, até resolverem trocar umas vigas do piso. Foi aí que chamaram um faz-tudo para ajudar e começaram a cavar. Depois de 3 dias, balde por balde, descobriram que estavam sentados em cima de um poço medieval de mais de 10 metros de profundidade. Junto com o poço, encontraram também uma espada antiga e outros artefatos históricos. Eles pararam a escavação a cerca de 5 metros de profundidade, mas acreditam que o poço vá bem mais fundo. Imagina quantas relíquias ainda podem estar lá embaixo? E aí, o que achou dessas descobertas bizarras escondidas em casas? Alguma te deu arrepios? Ou você só tá chocado com a quantidade de gente que não sabe o que é um porão? Comenta aí. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!